Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou trazer para vocês o top 5 do final de semana e as principais marcas batidas. Então, vamos lá! Então galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam. Eu sei que 65% das pessoas que assistem os vídeos e acompanham semanalmente o Clube da Bilheteria ainda não se inscreveram, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, vamos entrar de cabeça no top 5 desse final de semana. Na primeira posição ficou o grande retorno do Will Smith e do Martin Lawrence, que pra mim é uma das duplas mais carismáticas e que funciona melhor no cinema. Eu acho que os dois funcionam muito bem, eles têm uma dinâmica muito legal. E finalmente, depois aí de quase 2 décadas, a gente finalmente está vendo o retorno dos Bad Boys com o filme Bad Boys para Sempre. E a Sony conseguiu se aproveitar dessa nostalgia, o filme abriu com 62 milhões de dólares, foi um resultado muito positivo e foi muito acima do que os dois anteriores fizeram. O primeiro filme abriu com 15 milhões de dólares e o segundo filme abriu com 46 milhões de dólares. Eu sei que muitos de vocês podem pensar, mas 46 milhões de dólares lá em 2003 é muito mais do que 62 milhões de dólares hoje, mas eu devo discordar, eu sei como a inflação funciona, mas pensem comigo. O primeiro filme custou 19 milhões de dólares, enquanto esse último filme custou 90 milhões de dólares, esse filme que a gente viu sair nesse final de semana. Então quanto que o filme 2 custou? Se o primeiro custou 15, esse 3 custou 90, quanto será que esse filme custou? 45? 55? Não, o filme Bad Boys 2 custou incríveis 120 milhões de dólares. Então, não importa se o filme foi lançado 20 anos atrás, se o filme foi lançado agora, se o filme teve um orçamento maior, obviamente ele tinha que ter tido uma abertura maior também para compensar esse valor mais alto. Mas não, um filme que custou 120 milhões teve uma abertura de 46, enquanto um filme que custou 90 teve uma abertura de 62. Então, obviamente, esse novo filme teve uma performance muito superior ao filme 2, que eu não sei como que o estúdio conseguiu liberar 120 milhões para a sequência de um filme que tinha custado 19. E essa abertura para o mês de janeiro é uma abertura excelente, é a segunda maior abertura de todos os tempos, atrás do filme Sniper Americano, e é a maior abertura para um filme com uma indicação R que a Sony já lançou. Então é um filme extremamente bem sucedido para a Sony e eu tenho certeza que eles vão querer continuar fazendo mais filmes do Bad Boys, obviamente porque é um filme de extremo sucesso, então eu acho que eles vão querer fazer o filme 4. Já tem saído notícias que o filme 4 já está nos projetos e eu acho que a única coisa que pode impedir que o filme 4 saia a essa altura é justamente se o Will Smith não quiser ter envolvimento, como a gente viu nas franquias MIB, por exemplo, e no Independence Day, o Will Smith não quis continuar e a gente está vendo isso, inclusive, no Esquadrão Suicida. Então ele é um cara que ele faz muitos filmes diferentes, mas é difícil trazer ele de volta para dar continuidade para uma franquia. E quanto esse filme pode fazer? O primeiro filme teve um multiplicador de 4.3, mas como vocês viram, o filme estreou com somente 15 milhões, então um filme que tem uma estreia menor, normalmente tem um multiplicador maior, e o segundo filme teve um multiplicador 3. Então eu acredito que esse filme vai ter um multiplicador superior ao multiplicador do segundo filme, eu acho que ele vai ter um multiplicador cerca de 3.5 até 4, mas mesmo se a gente for conservador e considerar um multiplicador 3 para esse filme, ele vai chegar na casa dos 190 milhões de dólares somente em território americano. Em território americano, o segundo filme fez 138 milhões e o primeiro filme 65 milhões. E outra coisa que é bastante curiosa é que esse filme não foi a maior abertura do final de semana. Como vocês vão ver, o terceiro colocado teve a maior abertura em termos de número de salas, o que faz com que o filme Bad Boys para Sempre tenha tido a maior média da semana com 16 mil dólares por cinema. E internacionalmente, na sua estreia, o filme já soma 138 milhões de dólares ao redor do mundo, considerando que o filme ainda não estreou em vários países, como por exemplo o Brasil, onde o filme vai estrear no dia 30 de janeiro. Então é algo muito positivo para a Sony, que um filme que custou 90 milhões já conseguiu fazer 138 milhões, e é um excelente sinal que o filme pode chegar aí a 500 até 600 milhões de dólares no final da sua corrida. E na segunda posição, praticamente empatado com o terceiro colocado, ficou o filme de guerra 1917 do aclamado diretor Sam Mendes, que abriu com 22 milhões de dólares,
com uma queda de 40%, que pode parecer uma queda pequena, já que vocês estão acostumados a ver quedas de filmes como Vingadores, e vários desses outros grandes blockbusters, mas uma queda de 40% para um filme que está tendo tanto prestígio nas premiações, que estreou sem muitas pessoas conhecerem, eu acho que uma queda de 40% é até acentuada e mostra que talvez o efeito das premiações não tenha sido tão grande assim. Como eu disse no final de semana passado, ele teve uma estreia muito boa por causa dessas premiações, mas agora a queda está sendo um pouquinho mais acentuada do que se esperava, considerando esse momento que a gente está passando, do filme tendo várias indicações, várias vitórias em diversos prêmios. Mas, de qualquer forma, os 22 milhões que esse filme fez no segundo final de semana colocam ele bem próximo do segundo final de semana do Dunkirk, que fez 26 milhões de dólares. Internacionalmente, o filme já soma 143 milhões de dólares, ele custou 90 milhões, então ele ainda não se pagou, mas com certeza ele vai se pagar nos próximos finais de semana e vai ser um sucesso relativo, pelo menos para Universal. E na terceira posição, empatado, como eu disse, com 22 milhões de dólares, ficou o filme Dolittle, isso mesmo, o filme daquele cara que fala com animais, mas dessa vez não é interpretado pelo Ed Murphy, é um reboot da saga toda, interpretado pelo Robert Downey Jr. E esse é o primeiro lançamento do Robert Downey Jr. desde 2015, onde ele não interpreta o Tony Stark, é um filme que ele não é o Homem de Ferro. E em 2015 foi lançado o filme O Juiz, que foi um filme bem recebido até, que foi um filme que não chegou a se pagar, mas também não foi um grande fracasso, e ele lançou somente outros 2 filmes dentro da década de 2010, que não são os filmes da Marvel, que foram os filmes Um Parto de Viagem e o filme Sherlock Holmes 2. E esses 2 filmes também foram bem sucedidos. Obviamente o Sherlock Holmes ficou na frente com 545 milhões de dólares para um orçamento de somente 125, enquanto Um Parto de Viagem custou 65 milhões de dólares e fez 221, e O Juiz, que foi o último filme que ele fez sozinho, o filme custou 45 milhões e fez 84 milhões de volta. Então nenhum dos 3 foi um enorme sucesso bilionário, mas nenhum dos 3 foi um enorme fracasso que perdeu muito dinheiro para o estúdio. Mas eu acredito que o filme do Little vai acabar sendo um grande fracasso para a Universal, e não por causa da abertura de 22 milhões, porque, como eu sempre digo, tudo depende do orçamento. 22 milhões seria uma abertura excelente para um filme que custou 40, 50, 60 milhões de dólares, 60 milhões já seria uma abertura relativamente fraca, mas esse filme custou não 60, não 100, não 150, e sim incríveis 175 milhões de dólares. Realmente eu me assustei quando eu vi esse orçamento algumas semanas atrás, e eu já sabia que o filme não seria tão bem sucedido. O filme pode até vir a fazer 350 milhões e se pagar, mas eu acho muito difícil que o filme vá conseguir, e eu realmente não entendo qual foi o raciocínio da Universal para investir 175 milhões de dólares num filme, em uma série de filmes que teve a sua última saída em 2001, fazendo 175 milhões de dólares. Então como que eles investem mais do que o filme anterior fez nas bilheterias num novo filme, e com um tema que hoje é muito mais comum do que antigamente, animais falantes. Ali a gente viu em filmes com efeitos especiais incríveis, como o Rei Leão, como o Livro da Selva. Então o Dr. Dolittle ali no meio desses animais não é algo tão incrível como quando a gente viu o Ed Murphy no mesmo papel. E só frisando, esse filme é da Universal. Eu vi no Facebook várias pessoas falando que era uma porcaria da Disney, que a Disney estava fazendo mais um reboot, mas não, esse filme é da Universal. E, inclusive, o filme foi destruído pelos críticos, o filme está com 19% de aceitação, todo mundo está falando muito mal, mas o público mesmo que foi assistir gostou do filme. O filme está com uma nota B no CinemaScore, que é uma nota positiva, que quer dizer que o público em geral gostou do filme. E na quarta posição ficou o filme Jumanji 2, que fez mais 12 milhões de dólares, o filme continuou muito bem, e finalmente o filme conseguiu ultrapassar o Star Wars no semana após semana. Eu tô falando que isso ia acontecer há algum tempo, mas finalmente aconteceu mesmo. O filme ultrapassou Star Wars, mesmo tendo estreado antes. Então se a gente pegar o semana após semana, o filme do Jumanji está tendo uma performance muito melhor, e o filme internacionalmente já chegou a 702 milhões de dólares. O filme conseguiu ter pernas muito boas, quase tão boas quanto as do seu antecessor, que chegou perto de 1 bilhão de dólares.
E fechando o top 5 ficou o filme Star Wars, A Ascensão de Skywalker, que fez mais 10 milhões de dólares. Teve uma queda pequena do final de semana passado para esse, menor do que as quedas que ele tinha tido até então. E o filme está quase chegando a 500 milhões de dólares e é hoje o 15º maior lançamento em território americano. Então, como eu disse, não dá pra gente falar de forma alguma que esse filme é um fracasso, principalmente em território americano. Chegar a 500 milhões é uma marca excelente. Dá pra gente falar que o filme foi uma decepção se a gente colocar no panorama de uma trilogia que fez 2 bilhões, depois que fez 1,3 e que agora acabou de bater 1 bilhão de dólares. Então a franquia como um todo teve quedas consideráveis de um filme para o outro, mais ou menos como a primeira trilogia, mais ou menos como Star Wars, depois o Império Contra-Ataca e depois o Retorno de Jedi. Tiveram quedas sequenciais, mas não chegaram a ser quedas tão grandes como essas que a gente tem visto nessa última trilogia. E o filme chega hoje a 1,028 bilhão de dólares, o que o coloca na 9ª posição do ranking anual, e essa vai ser a última vez que eu vou abordar o ranking anual de 2019, porque eu quero começar a abordar já nos vídeos o ranking de 2020. Então na semana que vem, no final do vídeo, eu vou começar a citar os 10 maiores filmes de 2020 e caso aconteça alguma mudança na lista de 2019, eu vou citar novamente. Mas vamos lá, na 10ª posição fica o filme Hobbs e Shaw, na 9ª posição Star Wars, A Ascensão de Skywalker, seguido de Aladdin na 8ª posição, de Coringa na 7ª posição com 1,069 bilhão, quase ultrapassando a 6ª posição, que é Toy Story 4, com somente 4 milhões de dólares a mais. Na 5ª posição, Capitã Marvel, com 1,128, seguido de Homem-Aranha Longe de Casa, Frozen 3, que bateu 1,402 bilhão, como eu citei, e na 2ª posição, o Rei Leão, com 1,656 bilhão, e reinando absoluto, o filme Vingadores Ultimato, com 2,797 bilhões de dólares. E só citando 2 filmes que estão fora do top 5 do final de semana, é Frozen 2, que bateu 1,4 bilhão de dólares, se tornando finalmente a primeira animação a bater a marca de 1,4, e Frozen 2 está tecnicamente empatado com a Era de Ultron, o que quer dizer que o filme vai entrar no top 10 das maiores bilheterias mundiais, derrubando pela primeira vez um filme Vingadores para fora dessa lista bastante seleta. E outro filme que também está fora do top 5, finalmente, é o filme Entre Facas e Segredos, do diretor Rian Johnson, e o filme caiu menos de 30% mais uma vez, e já está chegando a quase 300 milhões de dólares mundialmente, que é um resultado muito bom para um filme que custou somente 40 milhões. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acharam da abertura do filme Bad Boys 3. Vocês estão animados para assistir esse filme? Eu realmente não tenho muita ideia de como tá o ânimo para esse filme aqui no Brasil. Eu tô bastante animado porque mesmo que os 2 primeiros filmes sejam bem pastelão, são filmes que eu gosto bastante, porque, como eu disse, eu acho que a dupla é extremamente carismática e eu acho que a junção dos dois funciona perfeitamente. Mas, como sempre, eu quero saber de vocês, então digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.